Acontecimentos recentes marcaram em muito o nosso mês atual aqui e os próximos meses que virão. Primeiramente, devido às invasões escolares que aconteceram aí em volta do país. E segundo, após declarações de alguns políticos falando que um dos principais problemas são os videogames, inclusive o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Contudo, há sim um problema aí, só que não é muito bem o que está sendo falado. E é claro, e nada melhor do que falar sobre isso citando uma das obras que mais retrata a forma como as crianças podem ser utilizadas para o mal. Akira. Akira é um filme que marcou e muito a cultura pop em si. Porque basicamente você já deve ter visto em algum momento alguma referência sobre esse filme. Principalmente porque Akira, tanto a sua obra original, o mangá, quanto o filme, que cada um ali tem uma narrativa diferente, eles são responsáveis e muito por uma certa revolução que ocorreu no mercado e ainda mais uma ampliação do mercado japonês oriental de animações. Então, com isso, eu quero falar aqui sobre Akira, não precisamente sobre suas partes técnicas, mas a sua narrativa e como ela se propõe, basicamente, a nos mostrar esse lado sobre como as crianças acabam sendo afetadas por boa parte dos problemas, dos adultos. Vamos pegar a narrativa, basicamente. Nós acompanhamos ali uma gangue de jovens que são motoqueiros e os principais ali que temos são o Kaneda e o Tetsuo. O Kaneda é o líder deles, que sempre se porta como uma criança rebelde, que se rebela contra a polícia, contra todos e é o líder da equipe. Tetsuo, que sempre ficou em segundo e sempre sentiu uma certa inveja do Kaneda, ele meio que tenta sempre alcançar ele, mas não consegue. E ali, logo no início da história, nós vemos o Tetsuo sofrendo um acidente, sendo pego pelas forças militares, e então as pessoas ele começam a realizar experimentos nele. E é a partir disso que ele começa a desenvolver alguns poderes telecinéticos. Tem alguns outros protagonistas durante a narrativa, como a Kei, por exemplo, que é uma protagonista feminina ali, que está buscando impedir de que o exército se utilize do Akira, que é uma arma gigantesca capaz de destruição em massa. Quando a gente acompanha essa narrativa, principalmente o ambiente ali do filme e do mangá, vemos que é um mundo totalmente militarizado. Vale lembrar que Akira, acima de tudo, é uma narrativa que traz de pano de fundo os atentados com as bombas atômicas que os Estados Unidos fez no Japão. Tanto que Akira se passa alguns anos após uma bomba atômica ter sido lançada ali naquela região. Com isso, nós vemos ali um mundo totalmente militarizado. O exército é o responsável ali, basicamente, por toda a forma de governo daquele mundo. As pessoas estão lutando sempre para sobreviver e os jovens estão largados nas ruas montando gangues, cometendo crimes e fazendo de tudo, porque ninguém realmente se importa com eles. Fora, é claro, o fetiche pelas armas desse período, porque as armas ali são vistas como algo que pode ser comprado na próxima avenida ali, não, mas sim como uma grande potência, mostrando, olha só, todo o poder militar. Basta ver a forma como é apresentado os militares em comparação com as gangues de motoqueiros. Quando vemos ali algo muito mais mundano por parte ali do grupo do Tetsuo, do Kaneda, já nos militares, já em todas essas relações governamentais, vemos toda a indústria, toda aquela potência ali sendo utilizada de uma maneira para falar que, olha só, como essas pessoas são poderosas, sendo que na realidade elas não conseguem nem conter os seus principais problemas. E indo um pouco além, comentando as crianças, nós somos apresentados ali, durante a narrativa de Akira, a um grupo de crianças que desde pequena foram feitos experimentos nelas. O Akira, inclusive, é uma criança que sai disso. Isso é uma diferença do filme para o mangá. No filme, quando o Akira é libertado no final, tudo é destruído, mostrando que ele de certa maneira já morreu e, enfim, o projeto deu errado. Já no mangá não, o Akira está vivo e acompanhamos em seguida uma certa
autoridades que ele impõe naquela região após a destruição, mostrando ali, de certa maneira, um império anárquico, digamos assim. As crianças ali são utilizadas como forma de experimento pelos militares, pelos adultos, buscando criar um poder novo ali, buscando criar uma nova potência realmente, para talvez trazer o Japão de volta ao seu período de ascensão. E um ponto interessante é ver como algumas crianças ali são apresentadas tendo uma mentalidade jovem, de certa maneira, só que sendo muito velhas em aparência, mostrando, de certa maneira, como o período funcionou de maneira diferente para elas. De que elas não viveram uma infância, elas não foram crianças de fato, que elas nunca tiveram oportunidade para isso. E vamos trazer para a realidade, sabe? Vamos calcar isso mais na nossa realidade, porque olha as narrativas que estão sendo construídas hoje em dia. Basta ver aí com pessoas que surgem na internet falando que já fazem investimento aos 12 anos de idade, sabe? Você acha realmente que isso é, de certa maneira, saudável? Uma criança pensar em tudo isso? Qual que é o norte que isso segue, sabe? E, é claro, vamos falar de outros países, Estados Unidos, o próprio Japão, que estão autorizando cada vez mais trabalhos infantis, onde as crianças vão se divertir trabalhando enquanto seus pais estão ocupados. Vai falar que não tem um problema nisso? É difícil, sabe? As crianças não estão vivendo mais. E conforme a gente não presta atenção nelas, elas são relegadas, tal qual o Kaneda e o Tetsuo, ao isolamento, a grupos que se tornam minoritários e são jogadas para a própria criminalidade. Isso é algo muito interessante porque muitas das vezes que vemos políticos falando sobre criminalidade ou até canais de televisão que fomentam uma indústria do horror em volta das pessoas, como o próprio Datena, nós percebemos que não há uma análise do real problema ali. Pelo contrário, é somente a construção de um terror. E nós não sabemos ali por que aquelas crianças, aqueles jovens estão fazendo isso. Eu não estou falando de certo ou errado, estou falando de entender. Porque se a gente não entende as nossas crianças, como vamos entender elas quando se tornarem grandes, quando crescerem? Isso é um dos principais motivos que gera essas guerras de gerações. Uma geração escolhe não entender a outra, não é que uma é diferente da outra. E com isso acaba fomentando esse conflito entre militares e um grupo de jovens delinquentes. Então, há um problema em relação aos jogos de videogames? Sim, há um problema, sabe? Vamos ser honestos e não vamos esquecer de empresas como a Activision, que lançam jogos como Call of Duty, e não dá pra gente não falar que elas fomentam uma violência ali, né? E um fetiche em volta de armas, em volta dos militares, da própria ideia do que é o governo americano, por exemplo. Vários jogos fazem isso quando se tratam de jogos que se utilizam de armas ou até mesmo FPS. Só que não é o problema principal, porque tirando essa pequena parcela, por mais que tenha relevância, existem vários jogos que fomentam coisas positivas. Não só jogos, filmes, séries e entre outras coisas. A questão é analisar o que pode ser feito e o que deve ser feito. Há, por exemplo, o limite de faixa etária. Akira, igual eu estou falando aqui, você não vai levar uma criança de 10 anos de idade para ver Akira e ver crianças matando outras, sabe? Assim como você também não vai dar para uma criança de 12 anos de idade GTA para ela jogar. Por mais que hoje em dia haja muitas crianças que joguem isso. Agora, é claro, não há nenhuma análise sobre a saúde mental dessas crianças hoje em dia, sobre o estado mental delas, sobre a própria depressão e ansiedade, que é um dos maiores problemas da nossa geração. Vamos olhar novamente para o Akira e olhar para o Tetsuo. O Tetsuo estava passando por problemas facultativos mentais claros ali. E quando ele recebe esses poderes e quando ele se torna uma pessoa capaz de fazer algo diferente, ele vai recorrer para a violência, porque é só isso que ele conhece. E na maioria das vezes é isso que acontece na nossa realidade, sabe? E, então a gente tem que ter uma análise cuidadosa disso. E também analisar as pessoas que estão todo dia na internet fomentando a violência e fomentando através da cultura pop
com vídeos de filmes, séries, personagens, falando sobre isso para públicos jovens sem qualquer cuidado com o que está sendo falado. Então, se você acha que uma regulamentação na internet é um problema, vamos repensar isso, porque não é. E também não é comum, e não tem que ser comum, pessoas falarem de nazismo e falarem que está tudo bem, sabe? Porque, bem, pode ter um partido nazista, no final das contas. Não é assim que funciona. Então a gente tem que analisar com cuidado tudo isso. As influências que eles recebem, a forma como eles estão sendo abordados, e tentar seguir adiante e deixar esse medo de lado. Porque, honestamente, é um problema, sabe? Um professor chegar na escola com medo, um pai levar sua filha ou seu filho para a escola com medo de que ela morra no outro dia, sabe? E eu acredito que ainda tem tempo para resolver isso, consegue resolver isso. Porque a gente não é, por exemplo, igual os Estados Unidos, que fomentou algo gigantesco, que hoje em dia é até mesmo impensável um retorno para algo diferente, sabe? Então dá para fazer algo diferente. E dá para, em meio ao caos, tal qual Akira no final do seu filme, crescer algo novo. Porque no final das contas, não vai ser a gente que vai ficar aqui, serão essas crianças que irão crescer, irão se tornar os próximos políticos, os próximos líderes, os próximos professores, doutores, engenheiros e outras pessoas que crescerão e, do jeito que está, cada vez mais com traumas e algumas nem irão crescer. Então, analisar a cultura pop pode nos trazer essa perspectiva diferente, principalmente com Akira, que é uma obra que fala sobre a violência e fala principalmente sobre essas pequenas gerações. Mas também não podemos esquecer que isso pode ser usado de forma indevida. E com isso, analisar o real problema e não cair em soluções simples. De que, bem, se tem crianças na escola com armas, vamos dar uma arma para um professor, sabe? Não é assim que funciona. Quem falava isso, bem, já não está mais no poder. E temos que deixar isso de lado.